Bolsonaro admite ao vivaço e a cores que tinha, de fato, uma minuta golpista, né? Então, vamos lá no Twitter do William De Luca, ver esse trechinho aqui. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Calma lá, né, Jair? Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos. Porque tu não teve apoio, né, querido? Da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. Sai, maluco, todo dia é isso. Apesar do tom mais cuidadoso para evitar aí mais complicações, né? E também evitando crítica contundente ao judiciário, ele meio que deixou essa função aí para o Malafaia. Bolsonaro acabou se complicando de qualquer jeito no discurso que ele fez ontem na Paulista. 4 juristas foram escutados, né, pelo portal ICL Notícias, e eles avaliam que quando Bolsonaro fala sobre a minuta que determinava a implantação do estado de exceção no Brasil, o ex-presidente admitiu que cogitou dar um golpe de estado. Abre aspas, eu vou citar o maluco. O que é golpe? É tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. Isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E aí ele associa, né, esse documento a um decreto de estado de defesa que só poderia ser posto em prática se fosse aprovado no Congresso. Golpe usando a Constituição, tenham a santa paciência. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto do estado de sítio. Para o jurista Pedro Serrano, essa fala tem um elemento complicador para Bolsonaro, porque ele reconhece que participou da autoria do tal documento, que seria o decreto do golpe, né? Abre aspas. Aqui no Brasil, na época da ditadura militar, tivemos os atos institucionais. Então não é incomum golpes de Estado ocorrerem através de atos do Executivo, de atos de exceção, com fundamento aparente na Constituição, destacou o Pedro Serrano. Na realidade, trata-se de tentar usar a Constituição contra a própria Constituição. Os americanos chamam isso de constitucionalismo abusivo. E eu acho que isso aí tem um pouco dessa essência dessa galera que está usando da sua liberdade para pedir liberdade. É a mesma pessoa que usa a Constituição para atacar a própria Constituição. Não é um documento perfeito, né? O jurista lembra que, nesse caso, o delito previsto é o de tentativa e não de consumar o golpe. Abre aspas. Então, aquilo que em outra circunstância seria uma mera cogitação ou planejamento para um crime de execução, já é comprometedor para um crime de tentativa. O início da execução de uma tentativa de golpe é, em alguns casos, começar a cogitar e elaborar minutas e decretos. Isso é um indício que pode ser usado contra ele, na minha opinião. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, também, que é o criador do Grupo Prerrogativas, se tu não conhece o Grupo Prerrogativas, vale muito a pena acompanhar, né, as opiniões do grupo. Ele entende que Bolsonaro admitiu o crime, abre aspas. Ele se complicou, confessou os delitos que cometeu contra o Estado de Direito, contra a Constituição e contra as instituições de um modo geral, não há a menor dúvida. Isso mostra quais eram as reais intenções dele. Só haveria uma única circunstância para que Bolsonaro decretasse estado de sítio e estado de defesa, circunstância prevista pelo texto constitucional que não estava presente no caso. Então, ele assumir essa possibilidade mostra que ele não estava bem intencionado, mas ele sempre vai poder dizer que fez uma análise, que ao final percebeu que as condições não estavam presentes. Enfim, vai poder se defender.
Um terceiro jurista, esse já é mais famosinho, Lênio Streck, concorda que a fala do ex-presidente foi comprometedora. Abre aspas. Minuta de estado de defesa nas circunstâncias em que Bolsonaro se movimentava, já tendo perdido a eleição, é explícita tentativa de golpe. E dizer isso publicamente deixa claro o crime. Há uma sutileza. Decretar estado de defesa sem motivação constitucional já faz parte de tentativa de golpe. Confessar isso é fatal, conclui aí o Lênio Streck. Na opinião do advogado Fernando Fernandes, a minuta foi parte de uma estratégia maior. Abre aspas. Na verdade, não está se falando de uma simples minuta de estado de sítio ou defesa, mas de parte de um plano que cita os institutos constitucionais sem respeitá-los, para os fins de mudar o resultado eleitoral e permitir uma intervenção militar. Isso não se desdobrou por circunstâncias alheias à vontade dele. A bomba no caminhão, na véspera do Natal, não explodiu. A maioria dos militares não aderiu e, depois da posse, o governo Lula não caiu na armadilha da GLO. Houve uma real tentativa complexa de criação de caos que acabou não se efetivando. Bolsonaro somente confirmou categoricamente a sua participação e ciência, conclui Fernando Fernandes. Mas, bom, que Bolsonaro está fugido, inelegível, prisão iminente batendo a porta aí, não é novidade. Essa manifestação foi justamente para pressionar o judiciário a não prender Bolsonaro. Lembrando que se Bolsonaro fosse qualquer outra pessoa no mundo, ele já estaria preso.